Aleluia, porque o nosso Deus é exaltado nos céus e na terra, porque tudo que há, tudo que existe foi criado para a glória desse Deus maravilhoso. Queremos cumprimentar a amada igreja do Senhor na graça e na paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Que nessa noite a palavra do Senhor alcance os nossos corações, que os louvores que cantaremos nessa noite aqui, cheguem até o trono da graça do nosso Deus e Ele receba como aroma suave, e que nós possamos a cada dia estarmos agradecidos pelo privilégio que nós temos de adorar e de exaltar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento, vamos iniciar o culto dessa noite orando ao nosso Deus. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, porque a tua misericórdia dura para sempre. Nós louvamos o teu santo e bendito nome, ó Deus, porque só tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda a nossa adoração. Ó Pai, bendizemos ao Senhor, porque tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito por nós, tem feito a cada dia, ó Deus, com que os nossos corações se tornem mais e mais gratos ao Senhor, agradecidos ao Senhor, porque em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas coisas que temos visto acontecer, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, tem nos abençoado. A tua igreja está reunida nessa noite, ó Deus, com o único propósito de adorar o teu santo nome e de levarmos a mensagem de paz, de fé, de esperança às pessoas que precisam ouvir a tua palavra, o Evangelho Santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, nós queremos te engrandecer nesse momento e cantarmos louvores ao teu nome, porque só o Senhor merece o nosso louvor. Em nome de Jesus, ó Deus, recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Amém. E nós iremos continuar, vamos cantar mais um cântico de louvor ao nosso Deus, e nós queremos cantar o Salmo de número 96, é um salmo que nós sempre cantamos, né? É um salmo que bendiz o nome do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Esse é o convite do salmista para todos nós cantarmos um cântico novo ao Senhor.
Glória e majestade estão diante do nosso Deus. Queridos, o Salmo de número 150 é também um convite a louvarmos o Senhor. No domingo passado, se eu não me engano, nós recitamos o último versículo do Salmo 150, versículo 6, né, que diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E hoje nós vamos recitar apenas o primeiro versículo deste salmo. É o Salmo de número 150. Os irmãos que tiverem com suas Bíblias podem nos acompanhar. É um versículo bem conhecido. Todos já encontraram? Vamos nos colocar de pé, irmãos, para que possamos ler com as nossas vozes bem fortes, todos a uma só voz. É o último salmo escrito. A minha versão diz assim: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Vamos todos juntos agora? Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós iremos louvar, né, ao Senhor. Iremos cantar mais um cântico de exaltação a esse Deus maravilhoso. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, pronunciar o teu nome, os meus medos se vão.
salvação. Aleluia. Só o nome de Jesus é poderoso para trazer ao homem a salvação. Nesse momento nós queremos também cultuar ao Senhor com a dedicação dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Enquanto isso, nós iremos cantar um hino que é um hino do nosso cantor cristão, é o hino de número 411. Nós iremos cantar um hino alegre, né? Um hino que traz como título Dia Festivo, por duas razões. Essa semana é o aniversário da nossa igreja, daqui a pouco o pastor vai falar a respeito disso. E a segunda razão, hoje nós comemoramos o dia do pastor Batista, e nós queremos, através dessa canção, parabenizarmos ao nosso pastor, aquela pessoa que tem cuidado de nós, tem sido realmente um pastor, tem cuidado das suas ovelhas com todo carinho, e nós queremos agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, pastor Benhur, pela vida dele, por toda a sua família. E também queremos estender a nossa gratidão aos demais pastores, né? Todos os pastores batistas. Hoje nós comemoramos o dia do pastor, e nós queremos cantar esse hino, e após o cântico desse hino eu quero convidar o irmão Rogério para que ele faça uma oração pelo nosso pastor, e também agradecendo aos dízimos que forem entregues nessa noite. Amém? Não, mas só após o cântico. Vamos primeiro cantar. Amém. Oremos então. Senhor, Deus amado Pai, graças te damos, Senhor, porque Tu tens sido fiel a nós, ó Deus, mesmo quando nós não conseguimos entender as coisas que estão acontecendo, Pai. Porque Tu sempre és bom, tens razão e sabes o que faz, e Tu nos tens sustentado em vida, ó Deus. Pai de amor, te damos graças também, Senhor, porque tens tocado no coração dos Teus servos, para que, ó Deus, aceitem a responsabilidade da manutenção desta obra, Pai.
e aqui temos contribuído, ó Deus, e te pedimos que abençoe rica e abundantemente cada membro dessa igreja, Pai, cada frequentador dessa igreja, Senhor, de forma, ó Deus, a abrir as janelas dos céus para abençoar cada vida aqui presente. Abençoe também aqueles responsáveis pela administração desse dinheiro, Deus, para que o façam com total sabedoria, Pai, dentro daquilo que a nossa igreja precisa, ó Deus, com longanimidade, com coração aberto de bondade. Te damos graça também, Senhor, porque nós não somos uma ovelha sem um pastor. E te damos graça, Deus, porque Tu tens enviado para cá um servo Teu, para nos guiar nessa trajetória aqui, ó Pai. Amém. Te pedimos que abençoe rica e abundantemente o seu ministério e a sua família, ó Deus, para que sejam, ó Pai, prosperados aqui e que possam, Pai, cumprir aqui o desejo também do seu coração de ver essa igreja cheia, ó Pai, de pessoas remidas, ó Deus, salvas por Ti, ó Deus, lavadas no Teu sangue. Abençoa-nos, ó Deus, para que possamos ajudá-lo nessa caminhada também, ó Pai, fazendo, ó Deus, tudo aquilo que Tu espera de nós. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos num mês festivo, como nós acabamos de cantar. Nossa igreja está comemorando 20 anos, é o 20º ano da nossa igreja batista estabelecida aqui no bairro do Jockey, em Itaparica. Já entrou na fase da juventude, não é verdade? A nossa igreja. Estamos passando por um tempo onde nós não podemos congratular, fazer aquele festejo como fizemos há tempos anteriores, mas nós sabemos que se o Senhor estabeleceu esta igreja aqui, é para fazer diferença, e sabemos que independentemente do número reduzido de pessoas que temos aqui hoje, devido à pandemia, devido a alguns irmãos ainda não ter tomado as suas vacinas, está aguardando, sabemos que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a Igreja Batista do Jockey, estabelecida aqui neste bairro. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 124, e tem uma expressão que é o nosso tema hoje desta noite, que o salmista fala: se o Senhor não estivesse do nosso lado. Essa foi a expressão que o salmista usou: se o Senhor não estivesse do nosso lado. Salmo 124, nós vamos estar fazendo a leitura de todo o salmo, que é bem pequeno, que é do 1 até o verso 8. Salmo 124, diz assim a palavra do Senhor: e se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que todo o Israel diga. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolidos vivos com a sua ira ardente contra nós. As águas nos teriam encoberto, a correnteza nos teria afogado. Sim, as águas violentas de sua fúria nos teriam afogado. Louvado seja o Senhor, que não permitiu que nos despedaçassem com seus dentes. Escapamos como um pássaro que foge da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou e estamos livres. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém, queridos? Oremos. Paizinho querido, Deus de amor e Deus de imensa bondade, graças nós te damos mais uma vez neste domingo pelo privilégio que o Senhor nos deu de ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Pai querido, neste momento pedimos, Pai, a doce presença do Espírito Santo em nosso meio, para que esteja ministrando através da minha pessoa aos corações aqui presentes. Que o Senhor tenha liberdade, Pai, abra os nossos corações, o nosso entendimento, para que nós possamos, Pai, entender a tua palavra hoje nesta noite. É no teu nome que oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém? Essa expressão que vimos aqui, queridos, que o salmista fala logo no primeiro versículo, repetindo no segundo: se o Senhor não estivesse do nosso lado. É como se fosse um suspiro profundo que o salmista deu ali de alívio, como se tivesse passado, como se tivesse conseguido vencer mais aquela fase, mais aquela etapa da sua vida. E nós vimos essa expressão, o salmista respirando fundo e falando: se o Senhor não estivesse do nosso lado, o que poderia ter nos acontecido? Quando nós chegamos ao final de um ciclo, irmãos, seja ele da nossa vida, seja ele da nossa escola,
seja ele do nosso trabalho, do nosso casamento, quando nós chegamos ao final de um ciclo, de um período importante, como esse que a nossa igreja está completando neste mês de junho, 20 anos, que bênção, queridos. Há 20 anos a nossa igreja tem sido, diferença aqui neste bairro, tem buscado anunciar a palavra de Deus de forma verdadeira e genuína. Então nós observamos este período importante que a nossa igreja está passando, e quando nós paramos por alguns minutos para pensar nas coisas que aconteceram ao longo desses anos, nós vemos e podemos ter esta mesma expressão, de alívio, de profundidade. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado ao longo desses 20 anos, será que estaríamos aqui hoje compartilhando e anunciando a palavra de Deus? Este salmo que acabamos de ler, irmãos, surgiu no final de um período de muitas lutas e de muitas dificuldades na vida e no contexto, não só do salmista, mas de todo este povo que estava vivendo neste tempo. Por isso, esse texto que nós vamos refletir traz algumas lições riquíssimas para que possamos refletir como igreja hoje, no século 21, principalmente neste dia festivo, que nós estamos comemorando 20 anos de vida como Igreja Batista aqui no Jockey, em Itaparica. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, em primeiro lugar, nós teríamos dificuldades de enfrentar as lutas desta vida. O verso 2 e 3, você pode ver aí na sua Bíblia, do Salmo 124, o que o autor fala. Ele diz: e se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolidos vivos com a sua ira ardente contra nós. Em primeiro lugar, queridos, nós enfrentamos dificuldades, sim. Nós vimos aqui, irmãos, e podemos dizer que nós enfrentamos dificuldade, como o salmista enfrentou, está expressando aqui, este momento de alívio que havia passado e superado aquela dificuldade em sua vida. E quando nós olhamos para a realidade, para a vida da nossa igreja, ao longo desses 20 anos, quantas histórias já não passaram por aqui, representado em forma de famílias, de pessoas? Quantos casos engraçados já não contamos ali, no momento às vezes ali de social? Quantas programações já não foram realizadas ao longo desses 20 anos? Quantos batismos? Quantas pessoas se renderam aos pés de Jesus ao longo desses 20 anos na nossa igreja? Quantas celebrações não realizamos ao longo de todos esses anos aqui em nossa igreja? Quantas lutas também não enfrentamos no começo desse trabalho e principalmente, irmãos, na construção deste novo templo em que nós estamos congregando aqui atualmente? Quantos desafios, quantas orações, quanto dinheiro não foi empregado nesta obra para que ela pudesse ser realizada? Quanta fidelidade da parte de cada irmão que acreditou e visualizou e sonhou, em ter este templo hoje construído com tudo que temos. Quanta dedicação, quanto empenho para que tudo isso virasse realidade. Quanto amor, para que depois de 20 anos, irmãos, nós pudéssemos chegar até aqui e dizer: se o Senhor não estivesse do nosso lado, será que teríamos chegado até aqui? Aqui neste salmo, queridos, Davi, ele descreveu, irmãos, no caso toda a sua dificuldade, de forma poética, através desse belíssimo cântico, principalmente nesses versos 2 e no verso 3. O texto não nos mostra claramente quais eram as dificuldades que Davi, aqui no Salmo 124, encontrava-se. Mas isso, de certa forma, nos ajuda a aplicar este salmo nas nossas vidas hoje, de uma maneira mais fácil. Davi, um homem segundo o coração de Deus,
conforme a Bíblia nos relata ser, uma pessoa capacitada intelectualmente, uma pessoa capacitada espiritualmente, um homem segundo o coração de Deus, com diversas virtudes e medalhas de honra pelas suas batalhas vencidas, chegou à conclusão que ele só sobreviveu somente por causa de Deus. Quando nós olhamos, irmãos, para esta bela estrofe musical, podemos dizer que, sim, este salmo tem muito a ver com a minha e com a sua vida, com a minha e com a sua realidade hoje. Nós também, nesse período, irmão, que estamos vivendo, passando por dificuldades pessoais, neste período em que nós estamos vivendo hoje, passamos por lutas na igreja, passamos por problemas financeiros, passamos por enfermidades, problemas na saúde, problemas espirituais, problemas no nosso relacionamento, muitas vezes, causados por essa pandemia, causado pelo curso natural da vida, das coisas, ou também causado por seres espirituais que lutam contra nós, como a palavra de Deus nos fala em Efésios, capítulo 6, do 12 ao 18, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A cada ano que passa, irmãos, podemos observar de forma mais clara a atuação do inimigo na vida da igreja, a atuação do inimigo na vida das famílias da igreja, na vida do ser humano em si, de um modo geral. Mas até aqui, irmãos, ele não tem conseguido nos derrotar. Este não é um período somente de festejar o 20º ano da nossa igreja, mas é um período em que nós, como igreja de Cristo, temos que erguer os nossos olhos para Cristo e levantar as nossas cabeças aos céus, irmãos, e dizer como o salmista no verso 6: louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, que permitiu ou deixou de permitir tudo aquilo que experimentamos, tudo aquilo que vivemos até aqui, para glorificar o nome de Deus, por tudo que tem feito, por tudo que o Senhor continuará fazendo na minha e na sua vida, na vida da nossa igreja. Quando nós olhamos para esse Salmo 124, nós começamos a compreender este suspiro profundo de alívio que o salmista tem no verso de número 1. Ah, se o Senhor não estivesse do nosso lado. A segunda coisa, nós vemos que não teríamos como contar com a ajuda de Deus. No verso 7, o salmista diz: o Senhor não permitiu que nos despedaçassem com seus dentes, escapamos como um pássaro que foge da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou e estamos livres. A segunda coisa que nós vemos aqui, queridos, nós contamos sim com a ajuda de Deus. Se nós, irmãos, reconhecemos que ao longo desta vida tivemos lutas, enfrentamos dificuldades, devemos também reconhecer que se passamos por tudo isso que passamos até aqui, devemos também reconhecer que se passamos por tudo isso que nós vencemos, é porque tivemos a ajuda do nosso Deus. Assim, amada igreja, queridos irmãos, queridas irmãs, como o salmista pode contar com a ajuda de Deus, como nós vimos aqui no verso 7, nós também podemos contar com a ajuda de Deus. A ajuda de Deus também é para mim, é para você. Não vai ser diferente também, assim como não foi para este salmista, que em determinado momento da sua vida precisou do auxílio e da ajuda de Deus. Você pode contar sim, querido irmão,
com a ajuda de Deus, com a presença dEle, principalmente nas horas mais difíceis da sua vida. E você também pode dizer e respirar profundamente, aliviado, como o salmista aqui o fez, dizendo: se não fosse o Senhor, se Deus não estivesse comigo ao meu lado, o que seria de mim? O que teria acontecido comigo? O que sucederia dos meus problemas, das minhas dificuldades, dos meus anseios? Nós podemos ver, amada igreja, aqui neste texto que nós estamos refletindo, que Davi, com toda a sua capacidade, só escapou com a ajuda de Deus e por causa de Deus. E se nós olharmos para nós, que às vezes estamos muito aquém, do rei Davi, aquele homem que foi chamado segundo o coração de Deus, de que maneira eu e você poderíamos escapar hoje dos nossos problemas? De que maneira poderíamos nos livrar hoje das situações difíceis que estão às vezes acontecendo em nossa vida? De que maneira poderíamos solucionar os problemas, resolver as situações adversas que estão ainda perseverando em nossa vida? Se não fosse pelo Senhor, queridos, às vezes nós realmente não conseguiríamos, mas pelo Senhor é que nós temos a vitória. É pelo Senhor é que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É pelo Senhor é que nós temos a garantia e a certeza da nossa salvação um dia em Cristo Jesus. Poderíamos dizer, queridos, literalmente, como o salmista nos falou no verso 6 e no verso 7: Deus não nos entregou como presa para sermos devorados, dilacerados ou despedaçados vivos. Mas em muitas situações, queridos, em que nos rodeia, nós estávamos com os pés laçados na armadilha do caçador, e todas as vezes Deus quebrou esse laço, e todas as vezes Deus desfez esses laços e quebrou essas armadilhas que nos aprisionavam. E hoje, queridos, nós estamos livres para a glória de Deus. Deus nos socorre, Deus te socorre, Deus quer te socorrer, queridos, nas horas mais difíceis da sua vida. Foi Ele quem nos deu a saída quando nós não encontrávamos a luz no fim do túnel. Foi Ele quem nos deu força para suportar dias maus. Foi Ele quem nos deu sabedoria para falar e colocar as palavras naquela hora certa. Foi Ele quem esteve ao nosso lado nos momentos em que nós pensávamos que estávamos sós. Meu amigo, minha amiga, meu querido irmão, minha querida irmã, se não fosse o Senhor nos carregando em seus braços, muitos de nós teríamos ficado pelo caminho. Certamente você é assim, queridos, como eu, passou e ainda passa, e passaremos enquanto estivermos neste mundo, por diversos obstáculos, que muitas vezes achamos impossíveis de achar uma solução, achamos impossíveis de serem vencidos, mas foi Deus quem carregou você, foi Deus que lhe deu a vitória, para que você pudesse superar todos os seus desafios. Queridos, se o Senhor não estivesse do nosso lado, do lado da minha família, do lado dos meus filhos, do lado da minha igreja ao longo desses 20 anos, nós teríamos dificuldades de reconhecer o que Ele fez por nós. O verso de número 6, nós vemos o salmista dizendo: louvado seja o Senhor, que não permitiu que despedaçassem com seus dentes. A terceira coisa nós vemos aqui, e devemos reconhecer o que Deus fez por nós, o que Deus fez por mim, o que Deus fez por você e continuará fazendo até a sua volta. Ao final deste período difícil, irmãos, que estamos passando da pandemia,
em que passamos por muitas lutas e dificuldades, em que passamos por quarentenas, lockdowns, isolamento social e tantas outras pelejas, isso não deve ser motivo para deixar de bendizer e engrandecer ao nosso Deus, reconhecendo tudo que Ele fez por nós, reconhecendo o que Ele fez pela nossa família, pela nossa vida, a vida da nossa igreja ao longo desses 20 anos. Eu e você temos motivos de sobra, amada igreja, para agradecer e engrandecer o nosso Deus, dizendo que até aqui nos ajudou o Senhor, e é por causa disso, e é por causa dele, é que nós estamos alegres. Podemos dizer também, como o salmista disse no verso 6, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Nós podemos louvar sim, queridos, e bendizer o nome do nosso Rei Jesus, porque Ele está presente em todos os momentos da nossa vida, seja bons ou ruins, Ele está ao nosso lado, nos ajudando em tudo o que precisamos. Não te deixarei e nem te desampararei, diz o Senhor dos Exércitos. Hebreus 13:5. A luta pode ser grande, queridos, as dificuldades podem ser inúmeras, a batalha nós sabemos que não será fácil, porém saiba, querido irmão, que você não está só, você não está só, queridos, pois o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Diz o salmista no verso 8, nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é por isso, amada igreja, que nós devemos reconhecer a ajuda do Senhor e estar com os corações agradecidos a Ele, não só pelas vitórias, mas por tudo que Ele nos proporcionou viver até o dia de hoje, para a honra e para a glória do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. O autor deste salmo, irmãos, 124, que nós estamos refletindo, uma breve reflexão hoje nesta noite, depois que ele passou ali por grandes lutas e tempestades em sua vida, ele parou e exclamou: se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado. Hoje, quando nós olhamos para trás, queridos, ao final deste semestre que está findando, de 2021, olhando para trás, ao final deste ciclo de 20 anos de existência da nossa igreja estabelecida aqui no Jockey, em Itaparica, podemos também dizer, como o salmista disse: se não fosse o Senhor ao nosso lado, o que seríamos de nós? O que seria da nossa vida? O que seria da nossa igreja? Possivelmente teria sido derrotado pelas dificuldades, possivelmente teríamos sido engolidos pelas tempestades da vida, teríamos sido arrastados ou devorados pelo diabo, mas ainda bem que temos o Senhor ao nosso lado, queridos. Se não fosse o Senhor comigo. Isso, irmãos, é motivo para glorificarmos ao nosso Deus. Isso é motivo para repetirmos essa frase de louvor e de adoração que o salmista diz: louvado seja o Senhor. Temos que louvar ao nosso Deus, queridos, e confiar cada vez mais e mais no seu poder. Devemos reconhecer, queridos, a cada dia, irmãos, que o motivo da nossa vitória é por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está ao nosso lado, nos ajudando em todas as nossas dificuldades e nunca nos deixando só em momento algum das nossas vidas, e nem desamparados. Por isso, queridos, devemos confiar no Senhor, devemos dedicar as nossas vidas, devemos, queridos, nos consagrar a cada dia mais e mais no altar de Deus,
Devemos depositar a nossa confiança somente em Deus. Devemos santificar a nossa mente. Devemos depender somente do Senhor, pois Deus continuará nos conduzindo em vitória nos próximos passos que em nome dEle haveremos de dar para a glória de Deus. Se o Senhor não estivesse do nosso lado. Amém, queridos? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Paizinho querido, graças nós te damos, Pai, porque nós conseguimos enxergar com os olhos espirituais da fé, por meio das suas preciosas palavras, que se ao longo da existência da nossa vida, se o Senhor não tivesse ao nosso lado, ai de nós, Pai, o que seríamos hoje, Deus? É por isso que hoje nós estamos aqui com o coração alegre, Pai, por esses dois motivos. O principal, pelo Senhor estar ao nosso lado e ter nos resgatado das trevas para a sua maravilhosa luz. E o segundo motivo, Pai, de louvor e de agradecimento, é por 20 anos que estamos estabelecidos aqui anunciando a Tua palavra neste bairro Joca, em Itaparica. Por isso, Paizinho querido, continue, Senhor Deus, nos ajudando nas nossas dificuldades. Continue, Senhor Deus, nos ajudando, Senhor Deus, na solução e na superação dos nossos problemas, das nossas lutas e dos nossos desafios. Sabemos, Pai, quando nós não encontramos e não conseguimos enxergar mais solução, nós devemos olhar para o lado, nós devemos olhar para cima, Pai, porque sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que o Senhor não nos deixa só em momento algum e nunca nos desampara, porque o Senhor é fiel e o Senhor nos ama. Louvado seja o Senhor, Pai, pelo Senhor estar conosco ao longo de todos esses anos, nos ajudando, nos fortalecendo, nos erguendo do pó e das cinzas, Pai, nos fazendo, Senhor Deus, um vaso novo, nos tornando uma nova criatura, Senhor Deus, nos fazendo e nos tornando filhos seus, Pai, herdeiros e cordeiros, Pai, de uma vida eterna com o Senhor Jesus Cristo na glória. Por isso, Pai querido, continue conosco, nos ajudando a superar e a vencer todas as nossas lutas e dificuldades. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. Essa canção que iremos cantar fala exatamente disso. E nos momentos em que nós estivermos pensando em olhar para trás, clamemos pelo nome de Jesus. Há momentos que na vida precisamos de olhar atrás, preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de
amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, que nos une como corpo de Cristo, e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua amada igreja, não só no dia de hoje, mas para todos sempre, até a sua volta. Amém.